Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Gravado por Vicente. O Galo e a Pérola, de Esopo. Andava o galo, engravatando no monturo, para achar migalhas ou bichos que comer, e acertou de descobrir uma pedra. Então, ó pedra preciosa, ainda que em lugar sujo, se agora te achara um discreto lapidário, te recolhera, mas a mim não me prestas. Mais caso faço de uma migalha, que busco para meu sustento, ou 2 grãos de cevada. Dito isto, a deixou e foi por diante engravatando para buscar conveniente mantimento. Moralidade. Os nécios, desprezando os documentos proveitosos e doutrina moral que debaixo das fábulas se encobre, fazem o que fez este galo. Buscam coisas baixas, cevada e migalhinhas, convém a saber a casca das coisas e as histórias deste livro, e desprezam a pedra preciosa da doutrina que nelas Esopo nos quis ensinar. Para que nós não sejamos do número destes, vamos de cada fábula tirando uma lição moral, tocante ao bom governo de nossa vida. O ladrão e o cão de casa, de Esopo. Querendo um ladrão entrar em uma casa de noite para roubar, achou à porta um cão, que com ladridos o impedia. O cauteloso ladrão, para o apaziguar, lhe lançou um pedaço de pão. Mas o cão disse: bem entendo que me dás este pão porque me cale, e te deixo roubar a casa, e não por amor que me tenhas. Porém, já que o dono da casa me sustenta toda a vida, não deixarei de ladrar, se não te fores, até que ele acorde e te venha estorvar. Não quero que este bocado me custe morrer de fome toda a minha vida. Moralidade. Quem se fia em palavras lisonjeiras ou em dádivas falsas, acha-se no fim enganado. Mas quem tem por suspeitosas as mercês e palavras do lisonjeiro cobiçoso, como este cão teve as do ladrão, não se deixa enganar, e é leal ao senhor de quem recebe mercês, como ele foi sempre a seu amo. O cão e a ovelha, de Esopo. Demandou o cão à ovelha certa quantidade de pão, que dizia haver-lhe emprestado ou dado na sua mão em depósito. Ela negou havê-lo recebido. Dá ao cão 3 testemunhas, convém a saber, um lobo, um buitre e um milhano, os quais todos já vinham com o cão subornados e apostados a jurar em seu favor, como com efeito juraram, dizendo que eles viram receber a ovelha o pão que se lhe pedia. Vendo a prova, a condenou o juiz a que o pagasse, e como ela não tivesse por onde, lhe foi forçado tosquear o velo e vendê-lo ante tempo, do que pagou o que não comera, e ficou nua padecendo as neves e frios do inverno. Moralidade. Parece que já, no tempo que Esopo compôs essa fábula, adivinhava o que hoje passa em muitos lugares, onde roubam aos pobres e fracos as honras e fazendas, com falsos testemunhos de homens desalmados, conjurados para roubarem o alheio. Que em nenhum lugar contra bons homens e ovelhas faltam lobos e milhanos que os dispam e lhes chupem o sangue. As rãs e Júpiter. As rãs, noutro tempo, pediram a Júpiter lhes desse rei, como tinham outros muitos animais. Riu-se Júpiter da ignorante petição e, deferindo a ela, lançou um madeiro no meio da lagoa. Começaram as rãs a ter-lhe respeito, porém, desde que entenderam que não era coisa viva, de novo tornaram a Júpiter pedindo rei. Agastado Júpiter da importunação, deu-lhes a cegonha, que começou a comê-las uma a uma. Vendo elas esta crueldade, foram-se com queixas e pedir remédio a Júpiter, mas ele as lançou de si, dizendo: andai para loucas, já que vos não contentastes do primeiro rei, sofrei esse que tanto me pedistes. Moralidade. Gente e povo amigo de novidades é como as rãs. Cada dia querem mudar de senhor e desejam alterações e mudanças. Mas bem se vê nesta fábula que castiga Deus muitas vezes os maus só com lhes conceder o que pedem. E os que murmuram do bom governador ou prelado às vezes caem em poder de tiranos, que os comem e destroem, como a cegonha que fazia. As pombas e o falcão, de Esopo.
Vendo-se as pombas perseguidas do milhano, que as maltratava de quando em quando, e buscando como poderiam livrar-se, quiseram valer-se do falcão. Tomou este o cargo de as defender, mas começou a tratá-las muito pior, matando-as e comendo-as sem piedade. Vendo-se sem remédio, diziam: com razão padecemos, pois não nos contentando do que tínhamos, soubemos tão mal escolher coisa que tanto nos importava. Moralidade. Direitamente parece que fala esta fábula com os príncipes cristãos que, tendo competências entre si, muitas vezes chamaram em seu favor mouros ou turcos, do que depois se arrependeram, como estas pombas, e ficaram na sujeição que hoje Egito padece e outras muitas províncias, em castigo de seus ódios, invejas, cismas, abominações e outros pecados, causas de discórdias e, por conseguinte, de total destruição. O parto da terra, de Esopo. Em certo tempo começou a terra a dar urros e inchar, dizendo que queria parir. Andava a gente mui pasmada e cheia de temor, e receosa que nascesse algum monstro, proporcionado com a mãe, que pudesse destruir o mundo todo. Chegado o tempo do parto, estando todos juntos suspensos, pariu a terra um morganho, e ficou sendo riso o que antes era medo. Moralidade. Esta fábula explica Horácio dos que prometem de si coisas grandes e depois não fazem cousa alguma, como são certos fanfarrões que se jactam de valentes, e a poder de juramentos o querem parecer. Outros que gabam suas letras e livros que hão de compor, mas quando vem a joirar-se a valentia de uns e a ciência dos outros, tudo é joio. Pelo que com razão fica quem os conhece rindo e escarnecendo deles, como na fábula se diz que os homens fizeram do parto da terra. O galgo velho e seu amo, de Esopo. Há um galgo velho, que havia sido muito bom, se lhe foi uma lebre dentre os dentes, porque já os não tinha. O amo por isso o açoitou cruelmente, e lançou de si como cousa que nada valia. Disse o galgo: deves, senhor, lembrar-te como te servi bem enquanto era moço, quantas lebres tomei e quanto me estimavas. Agora que sou velho e estou posto no osso, por uma, que me fugiu, me açoutas e lanças fora, devendo perdoar-me e pagar-me bem o muito que te tenho servido. Moralidade. Deste galgo tome lição quem serve a senhor ingrato, e verá o pago que há de ter, principalmente se o serve em coisas contra a sua consciência, porque depois que estiver bem metido no inferno, pela primeira vontade que deixar de lhe fazer, perde quanto tem servido, e muitas vezes o mesmo senhor, por cujo respeito ele perdeu a Deus, e o mundo o acusar, é seu algoz e o faz castigar dos pecados que lhe fez fazer. As lebres e rãs, de Esopo. Vendo-se as lebres corridas dos galgos, espantadas de todos os animais, assentaram, por não passar sobressalto, de se matarem afogados em um rio, e querendo dá-la execução, como corressem com ímpeto para se arremessarem na água, chegando à borda dela, viram um grande número de rãs saltarem com medo no ribeiro. Reportaram-se as lebres um pouco, e mudando o conselho, disseram: pois que vivem estas rãs, havendo medo de nós e de todos os que nos causam, soframos nós a vida, que já há outros mais acossados e medrosos. Moralidade. Bem se vê ser verdade o que diz Marcial, que ninguém é miserável, se for comparado. E a mais certa consolação, ainda que cruel, que há nos males, é ver outros que padecem maiores. Por esta causa, perguntando-se a um filósofo de que modo se sofreriam bem tribulações, respondeu: que vendo nosso inimigo em outros maiores. A raposa e as uvas, de Esopo. Chegava a raposa a uma parreira, viu-a carregada de uvas maduras e formosas, e cobiçou-as. Começou a fazer suas diligências para subir, porém, como estavam altas e íngreme a subida, por muito que fez não pôde trepar, pelo que disse: estão as uvas em agraço, e desbotar-me-ão os dentes, não quero colhê-las verdes, que também sou pouco amiga delas. E dito isto, foi-se. Moralidade.
Arte é, de homem avisado, as coisas que não pode alcançar, mostrar que não as deseja, que quem encobre suas faltas e desgostos não dá gosto a quem lhe quer mal, nem desgosto a quem lhe quer bem. E que seja isto verdade em todas as coisas. Tem mais lugar nos casamentos, que desejado sem os haver. É pouca idade e ciso mostrar o homem que não lhe lembram, ainda que muitos cobice. O caminhante e a espada, de Esopo. Achou um caminhante uma espada bem guarnecida em meio da estrada. Perguntou-lhe quem a perdera e deixara ali. Calou-se ela e esteve queda. Depois, sendo outra vez perguntada, respondeu: Ninguém me perdeu a mim, ainda que me vês lançada neste chão. Antes eu fiz perder a muita gente, que dando ocasiões a brigas, matei alguns homens, de que resultou ficarem perdidos os matadores, e os mortos mais perdidos, se não estavam em graça, porque caminharam para o inferno. Moralidade. Por esta espada entendo os homens desalmados e mexeriqueiros, e que enganam a gente moça por maus respeitos, levando-a a casas de jogos e outros piores, desviando-os da obediência de seus pais, porque estes matam 1000 vezes famas, honras, fazendas alheias e também vidas e almas dos com que tratam juntamente. A gralha e a ovelha, de Esopo. Uma gralha ociosa pousou sobre o pescoço da ovelha e ali a repelava e lhe tirava a lã, picando-a por entre ela. Virou a ovelha o rosto, dizendo: Essa manha ruim e antiga houvereis de deixá-la esquecer, que podeis ir picar um rafeiro no pescoço e matar-vos-á levemente. Respondeu a gralha: Já sou velha e sei muito, e conheço a quem posso agravar e a quem devo afagar. Não temas que me ponha no pescoço do cão, senão no teu, que me não podes fazer mal. Moralidade. Esta gralha significa alguns mal revoltosos que de contínuo andam molestando com obras e palavras os homens de bem e pacíficos. Mas quando encontram algum duro dos fechos, encolhem os ombros e passam com cumprimentos, porque com ovelhas são gralhas e com rafeiros são ovelhas. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.